Hoje tem live especial. Estava aqui estudando para compartilhar com vocês informações novas sobre metabolismo. Vocês precisam saber sobre metabolismo. Para mim, o profissional que está à frente do mercado, ele tem total noção, dimensão ali do que é o metabolismo. Quando a gente trabalha estética corporal, celulite, gordura localizada, lipedema, projetos de emagrecimento, pacientes que estão em uso das canetas emagrecedoras ou não, e até na estética facial, nós precisamos ativar o metabolismo. E por que eu estou falando isso com vocês? Porque eu preciso que vocês entendam a importância disso para potencializar os resultados estéticos. Hoje, muitas profissionais chegam até a mim através dos cursos, ou através aqui do Instagram, através dos grupos de WhatsApp, e me falam de diversos casos clínicos, onde a paciente estava em tratamento e estagnou o resultado, ou a paciente que iniciou o tratamento e não teve resultado. Mas isso é diverso, tanto mulheres aqui do Brasil quanto de fora do Brasil, e sempre com aquela questão de: professor, o que você acha? O que você visualiza aqui que eu não vejo? E é sempre a mesma coisa. O que eu estou visualizando é um metabolismo travado. Mesmo naquela paciente magra, o tecido adiposo está disfuncional. Grava isso. Tecido adiposo disfuncional, ele não responde aos tratamentos. É muito parecido com o que a gente encontra no lipedema. O lipedema é resistente à dieta e exercício. Por quê? Porque o tecido adiposo está disfuncional. As mulheres que estão usando as canetas emagrecedoras hoje, elas encontraram muita resistência no emagrecimento anteriormente, porque o tecido adiposo estava disfuncional. E com as canetas emagrecedoras, a redução da compulsão, a melhora da saciedade, o corpo inflamou menos e respondeu melhor. Porém, tem pessoas que estão usando as canetas emagrecedoras, mas se alimentando de modo equivocado. Se alimenta em menor quantidade, mas de modo equivocado. O certo era entrar com uma alimentação termogênica anti-inflamatória, e essa pessoa, ela está fazendo uso ainda de alimentos que fizeram ela chegar naquele peso. Alimentos industrializados, ultraprocessados, de alta carga glicêmica, e que no fundo vão gerar uma descompensação metabólica, porque vai inflamar mais ainda o tecido. E vai chegar uma hora que essa paciente entra no efeito platô. Isso é normal em todo o processo de emagrecimento. Ela emagrece, chega uma hora que o peso estagna, sendo que ela não chegou no final do processo, ela não chegou na meta que ela tinha de perda de peso. Isso tudo porque o tecido adiposo, a mesma coisa no lipedema, está metabolicamente disfuncional. O que eu quero falar para vocês? Que eu fiz um resumo aqui maravilhoso sobre metabolismo. Eu fiz um estudo, eu acho que aqui deve ter em torno de 8 artigos científicos internacionais publicados em 2025 e em 2026, falando sobre metabolismo. E todos eles mostram a mesma coisa, metabolismo disfuncional, e o que podemos fazer para ativar esse metabolismo. Trabalhar o Brownie. E aí que a gente faz a ligação com o método Brownie. Eu preciso ativar esse metabolismo, eu preciso ativar esse tecido adiposo, e o tecido adiposo, ele não tem que ser somente um tecido armazenador de gordura. Ele tem que ser um tecido queimador de gordura. E para que isso aconteça, a gente tem que transformar esse tecido adiposo. Transformar esse tecido adiposo branco em um tecido adiposo metabolicamente funcional, mais ativo, oxidador de gordura. Porém, o que eu encontrava lá atrás, na lipoescultura engessada, quem é minha aluna aí, ó, desde 2016 ministrando esse curso, tem 10 anos que eu ministro lipoescultura engessada. Quem é minha aluna lá atrás já ouvia falar:
você tem que oxigenar e nutrir. Você tem que oxigenar e nutrir. Oxigenando e nutrindo, você vai ter potencialização dos seus resultados. E lá atrás, a gente já tinha resultado com a liposcultura engessada. Porém, olha esse metabolismo todo modificado, gente. São 10 anos que eu falo de liposcultura engessada. São 10 anos que eu acompanho pacientes que têm gordura localizada, celulite, lipedema. Agora, as pacientes que estão usando as canetas emagrecedoras e elas estão com o metabolismo travado, com resultado estagnado. Porque o tecido adiposo está disfuncional e para isso a gente tem que fazer brownie. Brownie, estimular mitocôndrias que vão oxidar a gordura e vão transformar esse tecido. Então a gente não tá falando mais de um tecido adiposo estagnado, de um tecido adiposo que antes era visto como armazenador de gordura, mas um tecido oxidador de gordura. Para oxidar a gordura, eu tenho algumas estratégias, tá? Algumas estratégias, tá? Você pode entrar com uma alimentação anti-inflamatória, uma alimentação termogênica, mas também com exercícios físicos. E você, que é profissional da estética, você consegue entrar com alguns equipamentos para ajudar a oxidar essa gordura. Você pode estimular o tecido adiposo de forma que ele queime mais gordura, não somente com eletroterapia, mas com cosmetologia. Nós temos dentro da liposcultura engessada uma metodologia de desintoxicação e uma finalização que oxida mais gordura, que ativa mais mitocôndrias. E hoje nós vamos unir a liposcultura engessada ao método Brownie. Por quê? Porque vai ativar muito mais o metabolismo dessas pacientes que estão estagnadas com o tecido adiposo disfuncional. Para quem já buscou saber do curso liposcultura engessada, lá atrás ele tinha o valor de R$ 1.500. Só que hoje não existe mais o curso liposcultura engessada sozinho. Ele foi associado ao método Brownie. Porque no método Brownie, além da liposcultura engessada, você vai ter todo o manejo metabólico. Entender de metabolismo é o diferencial do profissional de estética e saúde hoje que trabalha com terapias corporais. E falo mais. Quem aqui trabalha com terapias faciais, rejuvenescimento, melasma, acne, terapia capilar, também tem que saber sobre metabolismo. Inclusive, quem entrar na segunda turma do método Brownie, que está com o carrinho aberto essa semana, vai ter uma aula nova agora em abril sobre derretimento facial. Não sei se vocês já ouviram falar. As pessoas que estão usando as canetas emagrecedoras ou que estão emagrecendo sem as canetas, porém, um emagrecimento acelerado, né? Um emagrecimento sem acompanhamento, essas pessoas estão tendo a perda do estímulo metabólico ali da face. Então elas perdem gordura, mas elas perdem musculatura, esse tecido desaba. E nós vamos ter uma aula com uma professora convidada super especial dentro do método Brownie, para quem agora entrar na segunda turma, tá? Que é uma aula sobre derretimento facial e o que tem sido falado de mais moderno para ajudar essas pacientes que também querem tratar a estética facial. Então o método Brownie, ele vem ali para a estética corporal, mas lá dentro você entende de metabolismo sistêmico, tanto facial quanto corporal. Inclusive, eu vou colocar uma aula, né, uma aula ao vivo, que vai ficar gravada para quem não conseguir assistir também, uma aula sobre metabolismo, estética metabólica para celulite, gordura localizada e lipedema, que vai entrar em maio, tá? Nós temos muitas coisas dentro do curso. Esse curso é um curso de metabolismo. Olha o que eu anotei aqui, gente. O tecido adiposo, ele vai passar de armazenador para queimador de gordura. É isso que a gente quer dentro do método Brownie. E sem ativação metabólica não tem resultado que sustente. Por isso que no método Brownie a gente foca em saciedade, em diminuir a sarcopenia e estimular o Brownie mitocondrial. Transformar um tecido adiposo branco no tecido mais metabólico, que é o tecido adiposo bege, com várias estratégias, inclusive com liposcultura engessada, que está dentro do método Brownie. Então, quem compra o método Brownie ganha a liposcultura engessada. Mas, além disso, eu anotei aqui tudo que você vai ter acesso ao adquirir o método Brownie. Além da apostila, né, da aula,
a aula gravada, então você pode rever ali por um determinado tempo. Tem uma aula bônus que eu fiz em janeiro, que foi ao vivo e que ficou gravada, você vai ter acesso a essa aula. Uma aula de atualização do lipedema, peguei os artigos científicos publicados no último ano, 2025 e 2026, gravei uma aula científica atualizada sobre o lipedema, tá lá dentro para você. Tem um e-book só sobre o método Browne. Tem um outro e-book só com guia de ativos. Professora, eu quero suplementar. Se você quer suplementar, tem um e-book só de guia de ativos. E ó, a Ellen tá perguntando, e para quem já tem o curso, essa aula de derretimento vai para a plataforma? Vai, Ellen, vai. Você vai ter acesso às novidades do mercado em relação a derretimento facial, uma aula que entra agora em abril, e depois uma aula sobre estética metabólica em maio. E outra coisa, você vai ter acesso a uma aula de marketing, que vai ser colocada também, né, uma aula ao vivo sobre marketing. Você vai ter acesso a um livro de ouro. O que é o livro de ouro? Eu peguei as principais dúvidas que tem ali em relação ao método Browne, a liposcultura engessada, a estética metabólica, e estou confeccionando um e-book maravilhoso com essas dúvidas. Inclusive, você que é muito participante do Instagram, gosta de fazer caixinha de perguntas, gosta de fazer lives, gosta de fazer stories ou postagem no feed, você vai ter esse livro de ouro como um guia, porque você vai conseguir pegar essas perguntas e respostas e fazer delas um movimento de marketing no seu Instagram, tá? Então, além do e-book aí que eu falei de guia de ativos, do e-book do Browne, da apostila, das aulas gravadas do método Browne, você tem mais de 50 artigos científicos que vão validar o tema. Artigos científicos que falam sobre Browne, sobre saciedade, sobre sarcopenia. Então você tá totalmente embasada, tá? Além disso, tem um FAQ, que é perguntas e respostas, tá? Da turma 1, né? Do primeiro lançamento, foi lançado em novembro o método Browne. Agora nós estamos na segunda turma e quem é da primeira turma ainda vai receber esse material da segunda turma, tá bom? E ó, tivemos uma aula com convidadas, tivemos uma aula com a doutora Karine falando sobre metabolismo muscular e vamos ter uma aula agora em abril com outra doutora Karine Lima, falando sobre derretimento facial. Ei, Fabiano, saudades, beijão. Além disso, você tem um curso completo da liposcultura engessada, a parte teórica e a parte prática, e eu coloquei também um FAQ gravado, onde eu pego as perguntas mais prevalentes da liposcultura engessada e respondo em vídeo para você. Então você pode ver e rever todo o protocolo. Antigamente, o curso liposcultura engessada, ele era presencial. Então você olhou ali a prática uma vez, você não olhava ela novamente. Você tinha que pegar o que estava na apostila e reproduzir. Agora você, dentro do método Browne, você pode assistir e reassistir a liposcultura engessada. Então vai ter o livro de ouro, vai ter a participação das alunas da segunda turma dentro de um grupo de WhatsApp. Então lá você recebe todas as novidades que estão acontecendo, porque o método Browne, ele é adaptável, a gente vai fazendo ele acontecer com o decorrer do tempo. Então você recebe todas as atualizações e eu entro no grupo para tirar as dúvidas de quem está assistindo, de casos clínicos, para passar novas informações. Eu vou estudando, vou colocando lá novos materiais. Então você também, que vai entrar na segunda turma, vai participar do grupo de WhatsApp, tá bom? Então, assim, tem muita novidade. O que eu trouxe aqui de material científico para compartilhar com vocês, ó? Bom, vamos lá, tem muita coisa aqui. Sabe aquele paciente que não responde ao tratamento estético? Vocês têm paciente aí com gordura resistente à dieta e exercício? Tem pacientes de lipedema que não respondem? Me fala aí, que eu vou falar para vocês o que pode estar travando o metabolismo da sua paciente. Quem tem paciente com gordura resistente, me responde aí. Eu tenho, que eu vou colocar aqui para vocês quais são os pontos, segundo os artigos científicos, que atrapalham o metabolismo do tecido adiposo, tá? Enquanto isso, eu vou falar outra coisa. Super atualização, artigo de 2026, falando sobre um grande problema que a gente encontra no trabalho do metabolismo. O Browne, gente, o Browne,
ele é o seguinte, ele transforma o tecido adiposo branco em tecido adiposo bege, mais oxidador de gordura, com mais mitocôndrias, que vai ativar o metabolismo. Só que o que trouxe o último artigo que eu li, que eu falei assim, gente, eu não sabia disso. E eu vou colocar isso na minha aula de metabolismo, tá? Fala sobre não a transformação do branco em bege, mas da transformação em questão gerencial do marrom, que é o tecido super metabólico, em característica de tecido branco. Peraí, que novidade é essa? O tecido marrom supermetabólico, ele está se comportando como tecido branco. E é por isso que sua paciente estagna o peso. E é por isso que sua paciente não responde aos tratamentos. Por quê? Esse tecido que era metabólico, ele começa a armazenar energia em vez de queimar. Que é chamado de whitening do tecido adiposo marrom. O tecido adiposo marrom diminui o gasto energético, diminui a atividade mitocondrial, começa a armazenar energia, se comporta como tecido adiposo branco. Isso é uma complicação metabólica associada à obesidade. Por isso que tem paciente com o uso das canetas emagrecedoras que entra no platô ali, fica 3, 4, 5 semanas sem perder 1 grama. Aí começa a subir a dose, subir a dose, subir a dose e não perde peso, tá? Porque ela tem uma disfunção vascular, ela tem uma inflamação crônica, ela tem além o fator idade, que já diminui esse tecido adiposo marrom oxidativo. Bom, eu vi aqui que várias pessoas falaram que tem pacientes que estagnam o resultado, né? Ó, a Ellen Carla falou que tem, a Dani Luciana falou que tem, a Deise Rodrigues, que tá sempre aqui comigo, também falou que tem, a Flávia Brandão. Então, se vocês têm pacientes que estagnam o resultado, vocês precisam tornar esse tecido adiposo branco em bege. Vocês precisam tornar esse tecido adiposo mais metabólico. Eu correlacionei aqui quais são os dados cruzados dos principais artigos científicos para colocar na minha aula de metabolismo, que vai ser em maio, dentro do método Brownie, tá? Mas eu já queria passar para vocês de modo assim mais superficial, né? Porque aqui é uma live, então é mais superficial. O que faz a sua paciente estagnar o resultado ou não ter nenhum resultado? Baixa atividade mitocondrial, e isso a gente vai estimular no Brownie, um aumento da atividade mitocondrial. Baixa oxidação lipídica, e dentro do Brownie a gente aumenta essa oxigenação, essa nutrição, então essa oxidação de gordura. Inflamação crônica, a gente encontra isso muito em inflamação crônica silenciosa, né? Aonde? No lipedema, ou nas pessoas com obesidade de muitos anos, tá? Então, pessoas obesas e com lipedema têm inflamação crônica de baixo grau, e isso atrapalha o metabolismo da sua paciente. Outra coisa, resistência à insulina. Por isso que o módulo de saciedade dentro do método Brownie ajuda a diminuir essa resistência à insulina, tá? Falha na expressão da UCP1, por isso que nós vamos tornar o aumento da expressão UCP1 como uma das bases do método Brownie. Oxigenação e nutrição, desde 2016, dentro da liposcultura engessada, eu falando sobre isso. Você tem que oxigenar, você tem que nutrir, você tem que oxigenar, você tem que nutrir esse tecido para ter resposta. Por isso que lá dentro da liposcultura engessada a gente faz um detox super top e finaliza o detox com ativação metabólica. Incrível, tá, gente? Incrível. Outra coisa, baixa massa muscular. Quanto menos músculos, menos atividade mitocondrial, menos oxidação de gordura. Então, um dos pilares do método Brownie também é melhorar essa massa muscular, preservar essa massa muscular, diminuir a sarcopenia. Então, vocês estão com um grande trunfo na mão, tá? Um método que, além da liposcultura engessada, ele vem com 3 grandes pilares, que é saciedade, trabalhar essa saciedade, diminuir essa resistência à insulina, porque excesso de alimentação leva a hiperglicemia e inflamação de receptores.
Nós temos ali a sarcopenia, onde a gente vai preservar a massa muscular ou melhorar essa massa muscular. E isso você pode fazer com suplementação ou com estética de marca, tá? E o brownie mitocondrial, que também você pode fazer com suplementação e estética de marca, porque nós precisamos transformar, remodelar, modular esse tecido adiposo que está disfuncional. Entendido? Vocês têm dúvidas sobre metabolismo, sobre celulite, gordura localizada, sobre lipedema? Olha, Dani, eu vou pedir para a Connect te chamar, tá? Esteticista Dani Aires, se ela consegue adquirir na segunda. Eu vou pedir para a Connect te chamar para falar, te responder mais sobre isso, te mostrar o que tem ali na segunda-feira, ok? Ó, vamos lá então. Saciedade, sarcopenia e brownie para ativar vias energéticas e a gente vai tornar esse tecido mais queimador. Coloquem perguntas, tá? Coloquem perguntas. Enquanto eu vou falar o que você vai ter dentro do método Brownie se você adquirir o curso, tá? A apostila do método Brownie junto com a aula gravada de saciedade, aula gravada de sarcopenia, aula gravada de Brownie, aula gravada de canetas emagrecedoras, aula gravada tira dúvidas que foi feita em janeiro, aula gravada de atualização no lipedema, aula gravada de metabolismo muscular que foi feita em janeiro. Vai ter uma aula gravada sobre derretimento facial. Lá dentro você tem e-book, guia de ativos, e-book, método Brownie. Você tem o FAQ respondido. Você vai ter um livro de ouro com as principais dúvidas da lipoescultura engessada, do método Brownie, do metabolismo, que você vai poder usar ali como insights, como ideias para o seu marketing nas redes sociais, no feed, nos stories, nas lives, ou até para você conversar numa consulta com a sua paciente, tá bom? Além disso, vai ter uma aula online sobre marketing. Você da segunda turma, você vai ter essa aula online sobre marketing. E tem uma aula comigo sobre metabolismo. Então, esses novos artigos que eu coletei, que eu fiz um super resumo aqui, eu vou colocar nessa aula de maio, tá bom? E aí a Dani tá perguntando quanto tempo de acesso, né? Nós temos tempos de acesso, sim, para você ter esse material e revisar. A Connect em Cursos vai te chamar e vai te falar o tempo de acesso, quais são as condições, tudo mais, tá? Que é a Hilda Bonfim que tá por aqui. Quem faz reposição hormonal pode interferir? Posso te falar uma coisa, Ellen? Não em si a reposição hormonal, mas a inflamação dessa mulher que chegou para reposição hormonal. Pensa bem, essa mulher ela deveria entrar na menopausa com uma certa idade. Mas se ela entrou antes na menopausa e ela está fazendo reposição hormonal por conta disso, ela entrou antes, ela está com inflamação, tá? Porque ela tem um tempo para entrar na menopausa, se ela já está fazendo a reposição, porque ela pode ter entrado antes, ela tem um nível inflamatório. E claro, isso vai interferir em todo o processo, não pela reposição, mas pela inflamação. E outra coisa, quando entramos na menopausa, nós temos uma baixa de massa muscular. O nosso tecido muscular, ele não responde mais da mesma forma. E se tem essa baixa de tecido muscular, o que vai acontecer? Metabolismo cai. E aí os resultados, eles travam mais ali durante a menopausa, que pode vir acompanhada de uma sarcopenia, tá bom? Bom, gente, passei aqui muitas e muitas informações. Hilda, você coloca para mim aí no chat, para quem já quer saber qual que é o valor do método Brownie, por favor. Deixa eu pegar aqui mais algumas informações. Pode colocar aí pra gente o valor do método Brownie. A Hilda é da Connect em Cursos, tá, gente? É ela que vai chamar vocês. Alguém aqui mais quer que a Hilda chame no inbox pra conversar? Coloca assim, eu tenho interesse, e aí ela vai mandar informações pra vocês no inbox. Alguma dúvida? Olha que bacana que eu achei aqui num artigo científico de 2025-2026. Que o tecido adiposo, ele pode ser reprogramado. O que é isso?
existe ali uma renovação celular que é em torno de 10% ao ano. E se esse tecido adiposo ele reprograma em torno de 10% ao ano, isso quer dizer que nós podemos modular esse tecido. O corpo, ele não vai criar uma gordura nova. Não, ele vai modular a gordura já existente com o método Brownie, tá? Então, ó, Hilda, tem algumas pessoas que você vai ter que chamar aí no inbox. Passar tudo que tem dentro do método Brownie com valor, tá? Nós temos a facilidade também de dividir esse valor. Quem quiser também informações pode me chamar no inbox que eu vou estar conversando com vocês. Eu vou fazer um resumo desse papel aqui, um resumo bem rapidinho desse papel, tá? De tudo que eu estudei sobre metabolismo até agora e vou mandar para quem me chamar no inbox. Pode ser? Porque não tem como vocês anotarem rapidamente isso tudo, tá? Então, quem quiser esse resumo sobre metabolismo, me chama no inbox e fala assim, live. Você falando live, eu já te mando esse resumo. É um resuminho, gente, tá? Porque a aula mesmo, vocês vão acessar em maio comigo uma aula ao vivo sobre metabolismo dentro do método Brownie, tá bom? A gente manda o link, vocês têm acesso e quem não consegue assistir no dia, assiste o gravado. Então, isso aqui é um resumo do resumo do resumo sobre o metabolismo, que quem quiser é só falar assim, live, que aí eu vou mandar para vocês, ok? Então, aqui fala do estímulo do frio, para estimular o Brownie mitocondrial. Aqui fala dos pacientes que não respondem ao tratamento estético. Fala dos 3 pilares do método Brownie, saciedade, sarcopenia e Brownie, que isso é fisiologia aplicada, isso é reprogramação metabólica, que é o que a gente faz lá dentro, tá? O Brownie junto com a liposcultura engessada. A gordura inativa, ela é resistente, então nós vamos tornar a gordura mais ativa, mais metabólica. O tecido adiposo, ele vai passar de um tecido que armazena para um tecido que oxida a gordura, que queima a gordura. E a maioria dos profissionais de estética hoje, eles querem fazer lipólise, mas eles não sabem como, eles usam vários equipamentos, mas não sabem se esse organismo vai responder àquela quantidade de equipamentos, porque aquela gordura está resistente, por isso que a paciente te procurou, e aí eles não sabem, eles acham que é só quebrar a gordura, fazer lipólise, mas na verdade o caminho é modular o metabolismo, que é o que eu falo dentro do Brownie, tá? Isso é o que diferencia profissionais, gente. Profissional que quebra gordura do profissional que modula a gordura. Além disso, aqui falou também da reprogramação do tecido adiposo, né, que ele se renova em torno de 10% por ano. Então a gente vai aproveitar esse tecido adiposo que se renova e vai fazer uma adaptação metabólica. Nós vamos transformar o comportamento da gordura, tá? E aqui fala uma super novidade que eu confesso para vocês que eu fiquei sabendo nos meus últimos estudos, que é sobre o whitening, que é transformar o tecido adiposo marrom em comportamento branco, onde ele não vai ajudar ali no metabolismo da gordura, ele vai travar o resultado da sua paciente, tá bom? Então, por isso, nós temos que modular esse tecido e não deixar com que ele faça esse whitening, com que ele se transforme num tecido armazenador. Bom, super resumo, né? Vou montar esse resumo agora em texto corrido, tá? E vou mandar para quem falar comigo assim, live, lá no meu inbox. Quem me chamar e falar live, eu vou mandar esse resuminho, que é um resumo do resumo do resumo de uma aula que eu vou ministrar em maio para quem estiver na segunda turma do método Brownie. E ó, quero saber aqui, quem que quer o método Brownie? A Connect Cursos, a Hilda, no caso, vai chamar vocês e vai passar todas as informações, tá? Ela colocou, inclusive, aqui para vocês, uma informação importante, porque eu sei que vocês já querem saber sobre isso, né? Lembra que eu falei que lá em 2016 eu comecei a ministrar liposcultura engessada? E aí, durante esses 10 anos de ministração, ela finalizou, né, o tempo de curso ali com R$ 1.500 de valor. Então, quero adquirir a liposcultura engessada. Ela tinha o valor ali de 1.500. Hoje, a gente não vende o curso liposcultura engessada em si. A gente colocou ele como bônus dentro do método Brownie. E, ó, segredo aqui, né?
tá muito mais em conta. Então você consegue adquirir o método Brownie, que tem a liposcultura engessada por 12 vezes de R$ 81,95. Ou à vista vai sair por R$ 797. Então você tem um curso que tinha um valor maior, agora você tem 2 cursos com esse tanto de bônus por o valor de R$ 797 ou 12 vezes de R$ 81,95. O carrinho tá aberto essa semana, tá? Então vocês podem adquirir o curso hoje. Ontem várias profissionais, eu fiquei muito feliz. Várias profissionais já entraram no curso. Ontem foi a abertura da segunda turma. Eu fiquei super feliz porque tem pessoas que querem mudar ali o entendimento sobre metabolismo da gordura. E esse curso, gente, é um curso de metabolismo da gordura, tá? Não é um curso, é um curso de suplementação, é um curso de cosmético, é um curso de metabolismo da gordura. Se você trabalha com estética corporal, você tem que entender sobre metabolismo da gordura e esse curso tá completo em relação a isso, tá bom? Deixa eu ver se ficou alguma dúvida. Ótimo. Muito, muito obrigada. Eu vou finalizar aqui a live, tá? Depois vocês me chamam no inbox. Pode chamar a Connecting Cursos também, mas a Hilda vai entrar em contato com vocês também. Quem falou eu quero, a Hilda vai falar com vocês também. E foi um prazer compartilhar esses novos estudos com vocês e discorrer um pouquinho mais sobre o que é o método Brownie, tá? Até a próxima!